Bom dia, aqui nós estamos em mais um dia para falar com Deus e para ouvir o que Ele tem a nos dizer nessa manhã. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós vamos a Ti, Pai, e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, revela-nos a Tua palavra, a Tua vontade para mais este dia, em o nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos iniciar nossa leitura no livro de Salmos, no capítulo 25, no versículo 8. E ele inicia assim: Bom é Deus, bom e reto é o Senhor, pelo que ensina o caminho aos pecadores. Bom e reto é o Senhor. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é reto. E Ele ensina o caminho aos pecadores. Deus, Ele fala para mim e para você nessa manhã que a bondade dEle é tão grande que Ele ensina os pecadores o caminho que eles devem andar. E nós sabemos que o caminho é Jesus. O caminho que devemos andar é o caminho em que Jesus nos mostra, através da palavra. Por isso ele diz, bom e justo. É por causa do amor de Deus, é por causa dessa bondade de Deus e da justiça dele, que ele nos ensina o caminho que devemos andar. E o único caminho que devemos andar é o caminho da palavra, que é Jesus. Se o caminho em que devemos andar é o caminho da palavra, que representa Jesus, é o que nós devemos fazer. Muitas vezes, neste caminho, nós vamos aprender, muitas vezes não, sempre. Sempre nós vamos aprender com Cristo o que nós devemos fazer quanto pecadores para deixar o pecado e andar reto com Deus. Porque o caminho do Senhor, ele é reto, assim como diz aqui na palavra. E nós precisamos andar reto nesse caminho, não podemos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Muitas vezes a gente pode até se perguntar, mas se Deus é bom, por que acontece isso? Se Deus é bom, por que acontecem tantas tragédias? Se Deus é bom, por que acontecem tantas mortes? Pois é, Deus, ele é bom o tempo todo. Não importa o que aconteça no nosso mundo. Pode acontecer tudo, mas Deus continua sendo bom e justo. Porque muitas vezes a nossa percepção, nosso entendimento, a nossa visão do que é bom, não é a visão de Deus do que é bom e justo. Porque sabemos que está escrito na Bíblia que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos é como se fosse um dia. Eu, pessoalmente, nunca conheci alguém que viveu 1000 anos neste século no qual nós estamos. Se os dias e as horas são contados diferentes por Deus, com certeza o significado de bondade também é bem diferente
da nossa percepção para a percepção de Deus. Olha o que Deus nos fala aqui no livro de Lucas 18. Lucas 18, no capítulo 19. Capítulo 18, versículo 19. Ele diz assim: Jesus disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Não há um ser humano que ele seja bom. E quem disse isso foi Jesus. Nossa, mas ele podia dizer que ele era o filho de... Pois é. No caminho com Cristo, nós vamos aprender muita coisa. Inclusive, que não somos nós que nos justificamos, mas é o próprio Deus. Ele podia dizer? Ele podia. Porque ele é Deus. Ele foi o Verbo que veio como carne. Mas por ele estar na carne, por ele estar representando a carne, ele disse: por que você me chama bom? Bom só há um. E é Deus. Porque essa aqui, ó, essa carne, ela não é boa. Então, o que Jesus queria dizer é que não era porque ele estava na carne que ele era bom. Não. Ele queria dizer que esta carne aqui, ela não é boa. Que quem é bom é Deus. Então, por isso, o próprio Jesus, ele disse: por que você me chama bom? Bom, só há um, que é Deus. Então, a gente precisa entender que a nossa visão de bom, a nossa visão de justo, pode não ser a mesma de Deus. E nós precisamos entender que o que há de bom, há algo de bom dentro de mim, não é meu. É alguma coisa que Deus colocou dentro de mim. E nós sabemos que quando o Senhor Jesus, ele subiu aos céus para preparar a nossa morada, ele disse: eis que eu vou para o Pai, mas eu vos deixo o Consolador, que é o Espírito Santo, porque ele já sabia que a nossa carne é má e que se nós vivêssemos só na carne, não iria ter bondade em nós. Então, por isso, ele nos deixou o Espírito Santo. E é os frutos dele, do Espírito Santo, que nos conduz a fazer coisas boas. É o fruto que o Espírito Santo nos traz, que nos conduz a fazer coisas boas para outras pessoas. Porque Deus, ele fala que ele é bom e justo. E ele ensina os pecadores o caminho que deve seguir. Deus ensina? Ele ensina. Deus ensina o caminho que deve andar. O caminho que os pecadores devem seguir, Deus ensina. E o Espírito Santo traz os frutos de Deus na nossa vida, que é a paz, o amor, longanimidade, mansidão. Ele traz esses e muitos outros. Então, nós precisamos entender que muitas vezes, quando eu e você escolhemos
andar com Cristo, fazer a vontade de Deus, andar neste caminho, deixar os frutos do Espírito Santo fluir na minha vida, eu vou ter que abrir mão de muitos momentos. A gente precisa entender que andar no caminho significa renunciar. Renunciar o quê? Eu não consigo te dizer. É o próprio Espírito Santo que te diz. Olha aqui o que está escrito em Romanos, capítulo 3, no versículo 4. De maneira nenhuma, seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e vença quando fores julgado. Aqui, o apóstolo Paulo, ele diz para nós, todo homem, seja mentiroso. Deus é o único que não mente, é o único que é verdadeiro. Você entende porque Jesus disse, por que você me chama bom? Porque ele estava como homem. Não sou bom. Bom só há um, que é Deus. Por isso ele disse, porque todo homem é mentiroso. Mas Deus não mente, nunca, jamais. E quando nós aceitamos andar no caminho de Cristo, quando nós aceitamos viver a palavra do Senhor, aí o Espírito Santo traz os frutos dele para a nossa vida, que são bons. Os frutos do Espírito Santo que vem de Deus. Esse é que traz coisas boas para a nossa vida. E aí, por causa desses frutos, muitas vezes, eu e você, nós vamos ter que fazer escolhas. Escolher entre ser justificado por Deus, ser justo, ou ter razão. Sabe? Quantas foram as vezes em que eu precisei abrir mão da minha razão para ser justificada por Deus. Porque Deus, ele diz que o justo, ele não precisa se justificar. Por isso Jesus não se justificou, mas eu sou filho de Deus. Não, eu sou bom porque eu sou filho de Deus. Não, ele sabia que ele estava na carne, ele sabia que ele estava sendo um homem de carne naquele momento. Então, por isso ele disse que não é bom. Não é nenhum homem bom. Eu sou Deus. Igual como Paulo disse aqui, todo homem é mentiroso. Só Deus é verdadeiro. Então, quando o Espírito Santo, que foi dado por Deus a nós, ele está em nós, ele frutifica os frutos dele em nós vamos começar a entender que para sermos justos, Cristo precisa nos justificar. Deus irá nos justificar. Eu não preciso fazer isso. E muitas vezes eu vou ter que deixar a razão para ser justificado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes acontecem coisas, acontecem momentos em que você precisa dizer, não, mas não foi assim que aconteceu, foi assim, 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 não, eu não fiz isso, não é assim, é assim, assim. Quando nós estamos no caminho,
Sabemos que dentro de nós, a única bondade que tem é os frutos do Espírito Santo. Nós não justificamos mais nada, porque nós temos um Deus para fazer isso por nós. Então, a sua razão, você esquece ela. Muitas vezes, você pode até querer justificar, dizer, falar, deixa para lá. Deus te justifica. E o melhor é que quando Ele justifica, ninguém consegue questionar mais. Que o Espírito Santo possa falar mais ao teu coração, assim como está falando ao meu. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigado por ser bom. Obrigado por ser justo. Obrigada por me justificar, Senhor. Obrigado por me ensinar a caminhar neste caminho, a deixar para trás as minhas razões, os meus desejos, as minhas vontades. Oh, Deus, muito obrigado, Senhor, por ser tão bom comigo e por me ensinar a andar no caminho do Senhor. Eu te agradeço, Pai, de todo o meu coração, em o nome do Senhor Jesus. Amém?